Olá pessoal, estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias com a apresentação de Ednei Paine, edição de sexta-feira, hoje dia 11 de fevereiro. Dentre os destaques que nós preparamos para a edição de hoje estão: provas do vestibular acontecerão neste sábado e domingo. Maltratos a animalzinho. Saiba aonde você tem que denunciar estas ações. Destaques da rodada do final de semana da dupla Grenal e a tentativa de homicídio no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. As provas do vestibular da URF serão aplicadas amanhã, dia 12, e no domingo, dia 13. O certame, que tem mais de 15 mil inscritos na disputa dos 3.980 vagas, conta com mais polos para aplicação desses testes nesse ano, em razão da pandemia. A medida adotada pela instituição pública de ensino visa reduzir o número de pessoas em um único local e, consequentemente, diminuir a possibilidade de aglomeração. Bem pensado, hein? Até então, apenas 3 cidades recebiam as provas anualmente, que são Porto Alegre, Bento Gonçalves e o Litoral Norte. Agora, as cidades de Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí passarão a ser os polos de aplicação desses testes também. Em Bento Gonçalves serão 1.044 candidatos aptos a realizarem essas provas. Elas serão aplicadas na Faculdade Cenecista, em São Roque. No primeiro dia, os candidatos responderão questionamentos nas áreas de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação. A tão temida redação, né? Já no domingo é a vez da Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. A recomendação é que todos os candidatos cheguem aos locais de prova até às 14h30, pois os portões serão fechados às 15 horas britanicamente, em ponto. A duração dos testes será de 5 horas e meia em ambos os dias. Os gabaritos de cada prova será divulgada no dia seguinte à aplicação dos testes. Os candidatos deverão apresentar documento de identificação, é claro, né? Levar a caneta esferográfica de cor azul ou preta, além da utilização obrigatória de máscara. Isso nem precisava dizer, né? Bom, agora iremos falar um pouco de esportes que tem o oferecimento de Natal Fitness. O Grêmio é o líder com 13 pontos na tabela do campeonato estadual. E no último confronto, o técnico Wagner Mancini ficou bem de olho no garoto Nicolas. Tem que ficar, né? Pois foi dele os passes para os gols no último jogo, que foi o gol de Vila Sante de Rodrigues. Foi esse o confronto contra o Aimoré, que encontrou aí um grande tabu. Sem vitórias tricolores no estádio Cristo Rei aí por 28 anos. 28 anos sem ganhar em São Leopoldo é muito tempo, né? O próximo confronto do Grêmio será contra o Juventude no domingo às 19 horas em Porto Alegre. E do lado do Internacional, que chegou ao terceiro jogo seguido sem vitórias, o Colorado tem jogo amanhã pela 6ª rodada do campeonato. E sobe a serra aqui para enfrentar o Caxias, em Caxias do Sul, às 16h30. Se por um lado o time da Serra vem crescendo no campeonato com 2 vitórias nas últimas 3 partidas, na tabela de classificação a pontuação é a mesma. Ambos têm 8 pontos e ocupam o 3º e o 4º lugar na tabela. Nos últimos 5 anos foram 4 duelos entre Caxias e Inter, e com o Caxias mandante, né, em Caxias do Sul. Desses 4, são 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. No último confronto em Caxias, foi no mês de fevereiro de 2020, e teve um empate de 1-1
com gols de Laércio pelo Caxias e Thiago Galhardo pelo Internacional. E nem está mais no Inter, né? Voltaremos na segunda-feira com toda a repercussão da rodada aí do final de semana. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem facinho de achar, bem ao lado aí do Shopping La América, em Bento Gonçalves. Ontem aconteceu o desfecho no processo movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a sua presidente Neilene Lunelli, sim, a irmã do ex-prefeito de Bento Gonçalves, Roberto Lunelli, que teve uma definição contrária, pois a ação indenizatória contra o vereador Anderson Zanella aconteceu por conta de um discurso que, segundo a Neilene, foi injurioso e difamatório contra a sua classe. Esse discurso foi usado em uma sessão da Câmara de Vereadores em março do ano passado, quando Zanella chamou os servidores de pelegada de esquerda. Então, ontem, o juiz Paulo Meneghetti entendeu que a manifestação teve cunho político e que a conduta está embargada pela imunidade parlamentar do vereador. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a sua presidente perderam essa ação judicial movida contra o vereador Anderson Zanella, do PP. A decisão do juiz Paulo Meneghetti foi publicada na manhã de ontem e na resoluta final do magistrado instiga que o sindicato e Neilene Lunelli foram condenados ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que o vereador teve nesse processo aí, que foram em torno de R$1.000. Ainda esta semana não mostramos aí o gráfico algum falando sobre o coronavírus. Lembra aí que nós mostramos a semana passada? Mas vamos falar de ontem, pois ontem foram registrados uma alta em relação às mortes sobre o coronavírus. Foram 94 óbitos em todo o Rio Grande do Sul. Semana passada nós mostramos aqui um gráfico bem animador. Eu estava bem animado também com esse gráfico, que as mortes no Rio Grande do Sul vinham despencando nesse gráfico. E ontem a coisa foi bem diferente. Em relação a 2 semanas atrás, foram 80% a mais de óbitos. Então vamos reforçar um aviso. Parece que eu sou um papagaio falando isso toda vez, né? Mas quanto mais nos cuidarmos, mais cedo sairemos dessa situação. Cuidado com aglomerações, usem máscara, higiene com álcool gel é essencial para nós exterminarmos esse mal. Tá, pessoal? Conscientização. Em Bento Gonçalves foi registrada uma tentativa de homicídio e o fato ocorreu no bairro Cidade Alta, quando a vítima, um homem de 30 anos, foi agredido por 2 homens que desferiram golpes de faca contra ele. Conforme as informações, a vítima teria sido abordada pela dupla por volta das 6h30 da manhã, quando ocorreram essas agressões. De acordo com informações, a vítima não soube informar as causas do episódio, e acabou sofrendo aí esses ferimentos, né? Ele não soube dizer por quê. Após o ocorrido, o homem foi até a unidade de pronto atendimento do bairro Botafogo para ser atendido e posteriormente foi encaminhado ao Hospital Taquini em decorrência da gravidade dos ferimentos. A Brigada Militar então foi acionada para registrar essa ocorrência. Bom, vamos a um pequeno bloco comercial e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações. Agora que está voltando um pouquinho ao normal, por isso que a gente pede para você se cuidar. Se cuide, pois agora está começando as festas, né? E se você precisar de uma sonorização eficiente para a sua festa, Harmony Sonorizações. Também temos o apoio de Natal Fitness e também JS Computadores. Informática, pessoal, é coisa muito séria. Quando der problema no seu PC ou notebook, ligue para o Jefferson pelo 984-29-6085. Ou se não, vá até Isidoro Cavedão 763, lá em São Roque, Sala 1. Lá você vai achar a JS Informática. A Polícia Civil deflagrou esta semana a Operação É o Bicho e foi desencadeada em 17 cidades, averiguando cerca de 40 denúncias de maus tratos e crueldade contra cachorros, gatos, cavalos, galos de rinha e outros animais. Nesta operação, preste atenção, 8 animais foram resgatados somente em Torres. Uma pessoa foi presa em flagrante por maus tratos. A investida em uma das casas alvo da denúncia, na cidade de Capão da Canoa, também recolheu 7 cachorros, entre eles 3 filhotes que eram mantidos presos por correntes em um lugar insalubre, sem água e com pouca comida. Os animais foram resgatados com o apoio das equipes da prefeitura e encaminhados ao canil da cidade. Ali, em Caxias do Sul, também foi registrada uma denúncia de 6 cachorros e um filhote de porca. Estavam sendo maltratados e estariam sem comida. Em algumas ocasiões eram espancados com tijolos. Eu até nem botei a foto da porquinha aí, porque é muito triste, tá, pessoal? Pessoal, vocês não tratem mal esses bichinhos, não acolha eles se é para vocês tratarem eles mal. É muito feio, é desumano maltratar os animaizinhos. Denúncias de maus tratos desse tipo, ligue para o IBAMA, que é o 0800 61 80 80. A ligação é gratuita e será direcionada ao órgão competente pertinente à sua região. É bem fácil. IBAMA 0800 61 80 80. Vamos tirar a minha imagem da frente ali, ó. A imagem de fundo do jornal de hoje é da Casa Amarela mais cobiçada do município, que teve a sua construção terminada lá no início do século 1901, do século passado, né? Mas foi só inaugurada em 20 de setembro de 1902. Vamos ter que averiguar por que ela foi terminada em 1901 e só foi inaugurada em 20 de setembro de 1902. Vou averiguar e vou passar para vocês aí. Em 1902 era quando Bento Gonçalves ainda era uma pequena cidade governada pelo prefeito que na época era independente, não era que nem hoje. Era o coronel Antônio Joaquim Marques de Carvalho Júnior, que ficou no poder aí por mais de 30 anos. Mais uma curiosidade do prefeito aí, da prefeitura, é que os arquitetos que projetaram a prefeitura, projetaram também a prefeitura da capital de Porto Alegre. Então os mesmos engenheiros. E também aqui em Bento Gonçalves, esse prédio amarelo também acolhia a Escola General Bento Gonçalves da Silva. Ela tinha ali a sua sede por alguns anos, antes de ser enraizada aí a umas 2, 3 quadras dali. Bom, pessoal, estas foram as informações de hoje do jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na segunda-feira. Um grande abraço e até lá!